que façamos. É esse o nosso pedido nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente estamos seguindo na série do livro de João, e eu quero dar continuidade nesta manhã. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 14, versículo 1. A Bíblia vai nos dizer, neste versículo até o versículo 32, algo para tranquilizar os corações do discípulo, algo para tranquilizar os nossos corações. Em João capítulo 14, versículo 1, vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Essa passagem bíblica, não se turbe o coração de vocês, foi no momento, meus irmãos, que Jesus estava falando para os seus discípulos acerca da crucificação, da sua morte. Eu fico imaginando como que o ser humano, totalmente limitado, se comportaria diante de alguém que o ama, alguém que estava fazendo totalmente o bem para a humanidade. Como que seria o comportamento de uma pessoa ouvir que iria morrer, iria ser crucificado? Então foi esse sentimento que brotou no coração dos discípulos, quando ouviu Jesus falar sobre a sua crucificação. Jesus olha para eles, entendendo e conhecendo os corações dos seus discípulos, fala para ele: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes em mim também. Os discípulos, eles tinham razão para estarem perturbados. Jesus acabou de falar para eles que um deles era um traidor. Jesus não chega a apontar, Jesus compartilha naquela mesa, a qual ele estava ceando com seus discípulos, que entre eles tinha um traidor, que todos eles também iriam negá-lo, e que ele o deixaria aquela noite, e tudo isso legitimamente perturbaria os corações dos discípulos. Contudo, Jesus lhe disse: não se turbe, não fique perturbado, não fique inquietos. Jesus nunca quis que tivéssemos uma vida sem perturbação, mas Ele prometeu que nós podíamos ter um coração sem perturbação, até mesmo em uma vida perturbada. Vou repetir: Jesus nunca quis que tivéssemos vida sem perturbação, mas Ele prometeu que nós poderíamos ter um coração sem perturbação, até mesmo em meio às perturbações. A paz que excede todo entendimento é aquela paz que o mundo pode estar em guerra, as coisas podem estar em aflição, as coisas podem estar tudo inquieta, mas a paz que excede todo entendimento, que veio do Senhor Jesus, ela nos faz ter tranquilidade em meio às guerras, em meio às aflições, em meio muitas das vezes às portas fechadas, a enfermidades. Deus nos concede paz em meio às tribulações. Essa é a paz que excede todo entendimento. Quando ele fala creia em Deus também, mas creia também em mim, em vez de ceder para um coração perturbado, Jesus lhe disse para colocarem firmemente a sua confiança em Deus e no próprio Jesus. Isso foi um chamado radical a confiar em Jesus apenas como alguém que confiaria em Deus Pai. E uma promessa radical de que, ao fazer isso, traria conforto e paz para os corações perturbados. Eu fico imaginando como estaria os corações de discípulos naquele momento. Eles estavam inquietos, mas Jesus estava tranquilizando com palavras dos céus.
A solução de Jesus para a perplexidade não é uma receita, é um relacionamento com Ele. Nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. Nós precisamos ter intimidade com Jesus. Nós precisamos ter a proximidade com Jesus. Nós cantamos 2 hinos aqui poderosos. Hinos arrebatador acerca da vinda de Cristo. Nós ansiamos a vinda de Cristo. A presença de Cristo está neste lugar e está nos trazendo uma reflexão que a qualquer momento Ele vai raiar as nuvens e vai levar a sua igreja. Meus irmãos, esta palavra do arrebatamento não é um conto de fada. Isso é certeza, vai acontecer. Mas nesse momento que Jesus encontra com o seu discípulo, Ele estava compartilhando com o seu discípulo a partida dele para o céu. Mas o que é mais triste nisso, é que ele ia morrer, e uma morte de cruz. Versículo de número 2 ao 4. Mas ele deixa uma promessa, e esta promessa ele estava falando para o discípulo, porém esta promessa se estende até o tempo de hoje. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou deixar um ponto aqui. Meus irmãos, vocês já imaginaram o tanto de pessoas, a quantidade de pessoas que vai para os céus, que vai ser arrebatado, que estará junto com o Pai na região, nos céus? Vocês já imaginaram o tanto de pessoas? É muita gente. Mas a palavra está dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vocês também. Mesmo vocês sabendo, mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Então, Jesus estava confortando os seus discípulos acerca da partida. Mas ele fala, na casa do meu pai. Em outras versões vai falar assim, na casa do meu pai há muitos aposentos. Jesus falou com confiança completa sobre o céu. Aqui, descrito como a casa de meu pai, do meu pai ou do seu pai, Jesus não imaginava sobre a vida além da terra. Jesus não estava imaginando algo. Jesus não estava, meus irmãos, falando algo que ele não sabia. Jesus, ele não estava tendo simplesmente um pensamento ou uma imaginação. Jesus, ele conhecia e contou aos seus discípulos que há espaço nos céus para todos que têm intimidade, conexão, aproximação, relacionamento. Tem espaço nos céus para os seus discípulos, para todos os discípulos. É muito grande o céu. É muito grande os céus. Há espaço para todos lá, amém? Tem espaço para mim e tem espaço para você nos céus, amém? Tem espaço para mim, tem espaço para quem está neste lugar e tem espaço para você que está assistindo. Há espaço nos céus para todos que o buscam. Os céus é grande. O nosso Deus é infinito. Os teus pés estão sobre a terra e a tua cabeça está nos céus. Meus irmãos, Deus é grande, Ele é infinito. Muitas vezes queremos limitar Deus em simples lugar como este. Queremos limitar Deus simplesmente numa pessoa específica. Queremos limitar Deus em um pregador. Queremos limitar Deus em uma pessoa. Deus, Ele é infinito. Tem pessoas que limitam Deus em poucas coisas.
numa faculdade, num trabalho, numa enfermidade que foi curada. Deus pode fazer todas as coisas, mas infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Deus, Ele é grande. Eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Quando você chega no seu limite, quando você chega na altura que você acha que não pode mais, aí entra a provisão de Deus na sua vida, na sua história, para que você possa testemunhar do tão grande este Deus é. É por isso que a enfermidade surge. É por isso que as portas fechadas surgem. É por isso que a cura surge, para mostrar a grandeza de Deus. É por isso que aquela porta que você achou que nunca iria se abrir, ela se abre quando você coloca Deus em primeiro lugar. Aí você tem um novo cântico nos seus lábios. Aí testemunho nos seus lábios. Você consegue testemunhar a Deus com verdade e com certeza. Meus irmãos, quando você começa a viver Deus, você começa a ver que Ele é infinito, que Ele não é, irmãos, não há limite para Deus. E aí começa a surgir glória em glória, vitória em vitória. E aí você começa a viver uma vida de abundância. Você começa a viver uma vida de total grandeza em Deus. Porque Ele é grande, Ele é poderoso. Eu não sei aonde está o teu limite. Eu não sei qual é o seu limite, mas eu sei te dizer algo nesta manhã. O Senhor que você serve, Ele é ilimitado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nessa passagem do capítulo 14, versículo 2 ao 4, está falando que nos céus há lugar para todos. Nos céus há lugar para aqueles que o buscam. Os céus é grande. Então há muitos aposentos, há muitas moradias. Há muitas moradias como esta que Jesus estava falando. Jesus podia ver o que os discípulos nunca puderam ver. Milhões e milhões, até mesmo bilhões de cada tribo, língua, nação, na casa de seu pai. Ele estava falando sobre, irmãos, não se preocupe, eu estou indo para lá, mas eu vou preparar lugar para vocês. Se você não mora numa mansão aqui na terra, tenha certeza que há uma mansão além dos teus sonhos nos céus. Então ele deixa uma promessa: vou preparar-lhes lugar. O amor prepara as boas-vindas. Com amor, pais expectantes preparam o quarto para os seus bebês. Com amor, os anfitriões se prepara para os seus convidados. Jesus prepara um lugar para o seu povo, porque Ele os ama e está confiante em sua chegada. Então, quando nós convidamos alguém em nossas casas, o que nós fazemos? Deixamos a casa bagunçada? Deixamos as coisas fora do lugar? Não, a gente prepara o ambiente para quando chegar os convidados, eles se sintam bem, eles se sintam ali honrados. É assim que Jesus está fazendo, é assim que Jesus já fez. Ele está preparando o lugar para mim e para você. Aleluias. Há muitas moradias como ele está falando. Eu estou batendo nesta tecla, porque a nossa mente precisa se abrir. Os nossos pensamentos precisam começar a se abrir, porque os pensamentos do Senhor é maior do que os nossos. Os caminhos dele são muito maior do que os nossos caminhos.
Eu quero falar sobre o próprio plano e iniciativa de Jesus. Ele não foi levado para a cruz, ele decidiu ir para lá. Eles pensaram, meus irmãos, que a morte de Jesus foi uma calamidade inesperada. Foi uma derrota para Cristo. Mas Cristo os ensinou que ela era o caminho do seu próprio plano. Era um propósito dos céus. E ele fala, ainda no versículo 4, voltarei e o levarei para mim. Jesus prometeu vir novamente aos seus discípulos. Isso não foi somente no sentido de sua ressurreição em breve ou na vinda do Espírito Santo. Jesus também tinha em mente a grande reunião do seu povo no fim da era. Eles não deviam pensar nele como deixando de existir quando não pudessem mais vê-lo. Ele apenas foi para outra morada para preparar a vinda deles, e além disso, ele voltaria para receber. Versículos de número 5 ao 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. O discípulo Tomé, ele fala para Cristo mostrar o caminho porque ele não sabia. O discípulo Tomé, aquele que após a ressurreição, Jesus se aparece para o seu discípulo, porém, ele não estava presente e não acredita. Esse discípulo Tomé, ele tinha muita qualidade também. Esse discípulo Tomé é comentado até no dia de hoje de alguém que não acreditava, alguém incrédulo. Mas esse discípulo Tomé, quando ele menciona essa palavra para Cristo, ele estava abrindo um precedente em sua mente, para entender algo divino, para entender como que ele poderia fazer parte deste negócio, como que ele poderia seguir Cristo, até mesmo nessa morada a qual Cristo estava compartilhando com ele. Senhor, não sabemos para onde vais. Tomé deveria ser elogiado naquele momento, por explicar sua confusão de maneira honesta e clara. Ele pensou que Jesus estava simplesmente indo para um outro lugar, um outro estado, um outro país, como se fosse para um lugar que ele poderia pegar um ônibus ou um avião e ir. Mas Jesus responde: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse que nos mostraria um caminho, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, ele mostra para o discípulo que ele era aquele que traria salvação à humanidade. Se você tem esse pensamento, eu estou vagando, não sei para onde eu estou indo, eu tenho uma resposta nesse momento: Jesus é o caminho. Se você está pensando, se você está confuso, eu estou confuso, não sei o que pensar, Jesus, ele é a verdade. Se você está, estou morto por dentro e não sei se consigo continuar, eu te digo, Jesus, ele é a vida. Ele é o renovo, ele é a esperança, ele é tudo que precisamos. Aleluias. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. É necessário, é preciso reconhecer Cristo nesta vida. É preciso, é necessário reconhecer Cristo diante dos homens para ser reconhecido diante de Deus. É necessário, é preciso. Isso precisa acontecer.
Jesus fez essa declaração extraordinária, afirmando que ele era o único caminho para ir até Deus. Com isso, ele deixou de lado o templo e seus rituais, assim como outras religiões. Foi uma reivindicação de ter um caminho, verdade e vida, mas o único caminho. Muitos podem falar: minha religião é essa, eu sigo este Deus, eu sigo esta religião, mas eu tenho uma boa notícia: o único caminho que leva até Deus é através de Cristo Jesus. É através dele, somente através dele. Versículos de número 7 e 8. A gente vamos explorar o máximo este capítulo 14 de João. Se vocês me conhecessem, a mim também conhecerias ao meu Pai, e já desde agora conheceis e tende visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Jesus explicou porque ele era o único caminho para Deus, porque ele foi e é a representação perfeita de Deus. Conhecer Jesus e conhecer a Deus. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Ele fala isso para Filipe. O discípulo certamente havia aprendido e conhecido muito sobre Deus em seus 3 anos de aprendizado. Jesus convive 3 anos com os seus discípulos, e durante esses 3 anos havia milagre, irmãos, havia multiplicação de pão, irmão, havia pessoas levantando, irmãos, da morte, e teve ressurreição, teve coisas que aos olhos do homem não poderia ter dúvida que aquele homem que estava operando tal milagre era enviado por Deus. Mas chega um momento crucial da história, da vida do discípulo, que quando ele chega diante de Deus, de Jesus, Jesus começa a compartilhar sobre a sua partida, sobre a sua ida para a morada celestial. Começa a acontecer confusões entre os discípulos, a mente do discípulo começa a ter confusão. Mas uma coisa foi clara: eu convivi com vocês 3 anos, eu tenho e eu posso. Jesus mostrou isso durante 3 anos para os discípulos. E através de mim, vocês podem chegar nesta morada celestial. Através de mim, vocês já conheceram o Pai. Através de mim, vocês já conheceram tudo o que precisava para poder agora seguir pregando, curando, fazendo coisas extraordinárias. Vocês viram o que eu fiz durante 3 anos, então vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Foi esse legado que Jesus deixa. Foi esse legado que Jesus provocou na vida dos discípulos. E aí Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe havia visto e experimentado muito seguindo Jesus, mas ainda não havia visto Deus Pai com seus olhos físicos em Jesus. É necessário que os olhos espirituais sejam abertos, para poderem entender essa mensagem, para poderem entender e ver Cristo através das escrituras. É necessário nós termos uma visão espiritual ampla, aberta, porque Filipe, durante os 3 anos, é como se o Filipe estivesse com seus olhos espirituais fechados, e naquele momento, ele mostra isso claramente para Cristo. Contudo, Jesus repreendia que, como eles ainda não tinham visto a revelação completa do amor de Deus na cruz e seu poder na ressurreição, havia um sentido no qual eles apenas agora conheceria e veria a Deus. Versículos de número 9 ao 11. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me entendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim? Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras? Então Jesus, ele começa a ensinar naquele momento novamente para Filipe. Eu quero trazer uma reflexão nesta manhã. Quantos de nós temos visto e vivido milagre extraordinário, livramentos, temos sido abençoados, e muitas das vezes surgem dúvidas e confusões na nossa mente. É necessário irmos para os pés de Cristo e entregarmos para Ele toda a ansiedade, entregar para Ele tudo aquilo que está nos trazendo confusão, para que traga a revelação aos nossos corações. Amém? Eu gostaria de pular um pouco para o versículo de número 15 ao 17. Se me amades, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus compartilhava com os discípulos sobre a ida dele. Os discípulos estavam preocupados, estavam ansiosos. Jesus fala: calma, eu vou mandar o Consolador, eu vou mandar o Conselheiro, que é o Espírito Santo. Mas a palavra diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Jesus havia acabado de demonstrar o seu amor extraordinário ao seu discípulo, ao lavar os seus pés, em João capítulo 13 e versículo 15. Você se lembra dessa parte? Quando Jesus começa a lavar os pés do discípulo, e aí Pedro fala: não, Senhor, meus pés você não lava. E Jesus fala: se eu não lavar, não tem parte comigo. E Pedro fala: então me lava os pés, lava as mãos, lava a cabeça, lava tudo. Lembra dessa parte? Então, foi nesse momento, ele lhes disse que qual deveria ser a sua resposta amorosa: obedecerá os seus mandamentos. Esta é uma medida justa de nosso amor por Jesus. É fácil pensar em amar Jesus meramente, ou simplesmente em termos sentimentais e emocionais. Eu amo Cristo. É muito fácil pensar dessa forma, mas é maravilhoso quando nosso amor por Jesus tem sentimento e paixão, mas deve sempre estar conectado a obedecer os seus mandamentos, ou não é amor de verdade. Você se lembra que Pedro chega diante de Jesus e fala: Jesus, eu dou a vida por ti, se necessário eu morro por ti. E Jesus olha para a cara de Pedro e fala assim: Pedro, tu vai me negar ainda hoje? Antes que o galo cante, 3 vezes me negará, Pedro. Meus irmãos, Pedro nega Cristo. Jesus vai para a cruz. Nenhum dos discípulos vai para a cruz com Jesus, porque o propósito divino era para que Jesus morresse pela humanidade, pelo pecado, e para que pudesse gerar salvação. Era o propósito de Deus. Aí chega um certo dia que Jesus aparece na beira da praia, tem um encontro com os discípulos, jantam com os discípulos após a ressurreição de Cristo. E a pergunta que Cristo faz para Pedro é: Pedro, tu me ama mais do que estes? Pedro: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro responde para Cristo imediatamente que o amava. Mas Jesus faz outra pergunta: Pedro, tu me amas? E ele responde que ama. Quando ele responde por 3 vezes, que você conhece a história, a Bíblia fala que Pedro, depois daquele momento, começa a ter de fato um ministério consolidado, um ministério atuante. Meus irmãos, Pedro começa a pregar a palavra. No primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se salvam. Na onde você vai encontrar na Bíblia, quando Jesus prega, 3, 5, 10 mil almas é salva, aceita Jesus. Já começou o cumprimento da palavra de Jesus, que se você acreditar, obras maiores farão, não melhores, mas maiores.
quando chega próximo, na verdade, quando Jesus começa a falar com Pedro, ele fala: Pedro, vai chegar um momento na sua vida que você vai para onde você não quer. Jesus começa a falar para Pedro sobre a morte dele. E Pedro, na morte de Pedro, foi uma morte de crucificação também. Só que Pedro olha para aquelas pessoas, aqueles opositores, para aquelas pessoas que estavam já tramando a morte dele, fala: eu não quero morrer como o meu Senhor, pode me crucificar de cabeça para baixo. Ele deu a vida pelo ministério, ele deu a vida pelas almas, ele de fato, irmãos, ele foi convertido a ponto de reconhecer o seu ministério diante de Cristo e falar assim: há uma vida maior e melhor do que esta, eu vou para aquela morada que Cristo fala. Há um propósito de Deus na vida de cada um que está neste lugar. Quantos aqui tem medo de morrer? Levantou algumas mãos. Quantos aqui querem ir para o céu, mas não quer morrer? Muitos querem ir para o céu, mas não querem passar pela morte. Mas há uma fé sobrenatural aí, eu entendo. Você quer ser arrebatado. Glória a Deus. Você quer ser arrebatado em vida. Então, João capítulo... Na verdade, Ministério de Louvor pode subir, por favor. Ministério de Louvor pode me ajudar. Glória a Deus. Eu acredito que o melhor de Deus está para acontecer. Já aconteceu com a vinda de Cristo a primeira vez. Já aconteceu com a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Já aconteceu com a promessa de Cristo que nós temos lugar lá no céu. Mas nesta vida ainda a gente vai experimentar, a gente vai viver, a gente vamos, irmãos, ter uma vida de abundância. Você acredita nisso? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Então, quando Jesus começa a falar com seus discípulos que ele iria, mas que ele iria deixar o Consolador, conselheiros, aquele que tem o poder de levar para Deus tudo aquilo que nós não conseguimos falar com palavras, tudo aquilo que a gente não consegue expressar. Feche teus olhos. Pai, diante da tua presença, diante da tua presença nós temos aprendido muitas coisas. A gente tem vivido, Pai, milagres. Nós temos vivido coisas espirituais. Temos vivido, Pai, céu na terra. Mas muitas das vezes, Pai, a incredulidade que ó Deus, a mente do teu povo, a vida do teu povo. Pai, que nesta manhã, Senhor, nós possamos entender que a incredulidade não faz parte da vida do cristão. A incredulidade não faz parte da vida, Pai, do teu filho e da tua filha. Pai, nós queremos nesta manhã que o Senhor possa substituir a incredulidade, ó Deus, por fé. Nós queremos ter mais fé. Nós queremos nos aproximar, ó Deus, de Ti, ó Deus, através da fé. A tua palavra nos diz, Pai, que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, moveríamos montanha de um lado a outro. Pai, nós declaramos nesta manhã, Pai, que montanhas se movem, Pai. Montanhas se movem de um lado a outro. Ó Deus, tem muitas pessoas ainda com o pensamento de Nicodemo. Quando é falado para Nicodemo acerca, ó Deus, da salvação, acerca, Senhor, do nascimento do Espírito, Nicodemo ali, ele começa a pensar e a falar ao mesmo tempo, como que o homem já velho pode voltar para o ventre da tua mãe.
Ó Deus, nesta manhã nós queremos, ó Pai, sentir ainda mais a Tua presença. Ó Deus, de acordo com a nossa busca, conforme fomos buscando, mesmo com a nossa limitação, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória neste lugar. Senhor, que aconteça o Teu sobrenatural ainda mais. Nós profetizamos, ó Pai, que portas se fecharão, 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 porta da incredulidade, porta que demônios têm acesso. Nós declaramos que portas se fecharão nesta manhã, porta que dá acesso, ó Deus, para a entidade entrar e fazer arruaça dentro deste coração. Nós declaramos que porta se fecha nesta manhã, e nós declaramos porta aberta. Nós declaramos porta aberta. Nós declaramos que a porta que estarão aberta em nossos corações, o único que tem acesso é o Teu Espírito Santo. O único que tem acesso é Teu Espírito Santo. Ó Deus, declaramos que montanha se move agora. Que tipo de montanhas? Irmãos, comece a falar qual é o tipo da montanha para o Espírito Santo que está próximo de você. Qual é a montanha? A montanha é o que está acontecendo? É a enfermidade. O que está acontecendo é a inquietação na tua alma. Comece a declarar para o Espírito Santo qual é a montanha que te assola, porque esta montanha vai ter que se mover nesta manhã. Esta montanha vai ter que sair nesta manhã do lugar e ir para um outro lugar que você não tenha mais acesso. Santo, 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 santo. Não perca essa oportunidade. Começa a adorar Ele. Começa a adorar Ele. Porque conforme você for adorando, salvação chega na tua casa. Conforme você vai adorando a Ele, a cura chega até você. Conforme você for adorando a Ele, você é respondido e correspondido com palavra de vida. Aleluia. Santo, santo, santo.